A colheita do algodão vai avançando e lá no Mato Grosso, por exemplo, a gente já tem praticamente 60% aí, 2/3 praticamente da colheita já realizada. E o momento é interessante para o produtor, afinal de contas, existe uma recuperação nos preços bem no momento em que a gente está com o algodão sendo colhido. A gente vai entender quais são os motivos dessa alta dos preços no cenário internacional, consequentemente aqui no Brasil. E quem nos ajuda nessa análise é a Gabriela Fontanari, analista de inteligência de mercado lá da Stonex. Bem-vinda, Gabriela. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. É uma safra que está evoluindo, uma colheita que está evoluindo e os preços estão evoluindo juntos, Gabriela. O que está acontecendo? Aonde que essa evolução está acontecendo principalmente? É no mercado internacional? Bom dia, sim. Desde o início de julho nós observamos então uma alta de 8% das cotações da pluma no mercado doméstico, atingindo o patamar de R$ 290 libra-peso. E isso tem um fator principalmente, né, observando o mercado internacional. Nós observamos nos últimos meses um recuo da área plantada nos Estados Unidos, o que tem favorecido também a perspectiva de um balanço mais enxuto, né, no país norte-americano, que é importante competidor do Brasil em mercados asiáticos, principalmente a China. E também, nas últimas semanas, tem se agravado o quadro de seca no Texas, o principal estado produtor de algodão nos Estados Unidos, o que também tem influenciado as estimativas para o balanço norte-americano. Nesse contexto de maior competitividade do mercado internacional, tem ganhado espaço aí os fardos brasileiros e também tem favorecido a perspectiva de preços no mercado doméstico. Muito bem, vamos entender então essa movimentação lá fora. Ela começou quando exatamente? Quando que os preços lá em Nova York começaram a se distanciar aí, Gabriela? Ou pelo menos a subir? A partir de julho, Também principalmente. conhecido mais ou menos como o movimento que aconteceu no Brasil, então. Exatamente. Em julho nós observamos as cotações de cents, né, libra-peso em Nova York, atingindo aí o patamar de 64 cents libra-peso. E no Brasil, então, favoreceu um pouquinho depois o mercado doméstico atingir realmente esses R$ 290. E os motivos você já colocou, a menor área nos Estados Unidos e o risco para a oferta, principalmente em função da seca nas regiões produtoras lá nos Estados Unidos. Existe uma tendência de evolução desses preços no mercado internacional? Então, o mercado internacional, principalmente as cotações em Nova York, elas têm sido bastante guiadas aí pelas perspectivas do balanço norte-americano, mas as tensões, as incertezas sobre a demanda, principalmente chinesa pela pluma norte-americana, ela tem limitado essa tendência altista dos preços internacionais. Nós vimos agora nas últimas semanas um acirramento das tensões norte-americanas com a China, né? E também aí a questão do coronavírus, que também continua influenciando a perspectiva de reabertura das lojas a pleno vapor, né? Então, o mercado de vendas físicas de lojas, importantes mercados consumidores, ainda está bastante incerto. Então, isso tem limitado a trajetória altista dessas cotações em Nova York. Mas, no curto prazo, nós realmente temos essa perspectiva de um fortalecimento, conforme nós vemos observando nas últimas Ou semanas. seja, ele mudou de patamar em função de fatores que existiram, que motivaram essa alta, mas precisa de novidade para continuar evoluindo. E, por enquanto, a questão da demanda está emperrando aí essa evolução dos preços. Exatamente, Mas exatamente. 64 centes por libra-peso é um bom preço? Ou já teve preço melhor que isso? Em 2019, nós estávamos num patamar de mais ou menos 72, 74 cents libra-peso. Então, é uma queda significativa aí com o começo com o começo de 2019. Então, realmente o produtor esse ano ele sofreu aí um pouco com essa queda das cotações. Muito bem. Então, existe uma recuperação acontecendo, no entanto, a gente tem aí esbarrado num teto aí em função dessa incerteza que tem. Isso no mercado internacional. Mas a gente está evoluindo com a nossa colheita aqui. Eu disse no começo da nossa entrevista que o Mato Grosso já praticamente está indo aí para o seu terço final de colheita lá, certo, Gabriela?
Exatamente, exatamente. E agora, então, nós aqui no mercado doméstico vamos olhar principalmente o ritmo das exportações, né, com a intensificação da colheita, a maior disponibilidade aí de fardos para serem direcionados para o mercado internacional. E então agora os produtores vão estar realmente olhando o seu ritmo de comercialização, olhando os preços a fim de fixarem os volumes que eles não fixaram antecipadamente. E então esse vai ser o foco do mercado doméstico agora nos próximos meses. Vamos retomar então os preços que você falou. Lá no começo de julho, a gente tinha aí a libra-peso, reais por libra-peso de 269. Hoje a gente tem R$ 290 por libra-peso. Isso é uma evolução de 8% nas cotações desde o início de julho para cá, certo? Exatamente. Esse ritmo de alta continua sendo registrado em agosto ou foi deixado só lá no mês de julho? Não, esse ritmo de alta ele tem sido registrado nas últimas semanas, né? Só nos últimos 15 dias, no início de agosto, nós observamos uma alta de 2% das cotações domésticas, então realmente essa perspectiva dos Estados Unidos tem favorecido os preços aqui no Brasil. Muito bem. Como é que está a nossa exportação? O acumulado de janeiro a julho, agora em 2020, totalizou 912 mil toneladas, que significa um avanço de 57% em relação ao ano passado. Então, as exportações elas têm seguido um ritmo bastante avançado, nós devemos superar com tranquilidade o patamar de 1 milhão de toneladas, mas agora, no segundo semestre, tem uma certa incerteza em relação ao ritmo de escoamento dos fardos da safra nova, principalmente decorrente dessas incertezas nos mercados consumidores internacionais. Mas a perspectiva ainda é de exportações aquecidas. Bom, então vamos entender direitinho. Essa alta de 57% em relação ao ano passado não é só dessa safra nova que está sendo colhida, é um pouco do algodão da safra anterior também. Exatamente. O primeiro semestre teve carregamentos bem fortes, mas isso foi decorrente ainda de fardos que ainda estavam no Brasil colhidos no ano passado. Então agora, a partir de agosto, de setembro, nós vamos ter uma intensificação das exportações com fardos novos, que casam justamente aí com o ritmo de comercialização que a gente tem observado. Mas esse percentual de crescimento que a gente viu no primeiro semestre, ele pode se repetir? Ou ele tende a se repetir? Ou essa questão da demanda é um limitador para isso, Gabriela? Essa questão da demanda é um limitador e, inclusive, aí tem influenciado as estimativas com os estoques finais da safra também. Então, com a produção realmente crescendo, né, tem essa preocupação se o nosso ritmo de escoamento vai conseguir acompanhar o ritmo com o qual a nossa produção ela vem se elevando no último ano. Então vamos considerar então só safra nova, safra que está sendo colhida. O que já tem comercializado dessa safra? Cerca de 40% da safra 2021 já foi comercializada, grande em parte principalmente aí no Mato Grosso, né? Então, esse patamar ele está em linha com o observado em 19/20. 19/20 tinha um patamar de aproximadamente 44%. Então, por enquanto, nós estamos em linha com o observado do último ano, que favorece as perspectivas de carregamentos agora no curto prazo. Mas daí você coloca bem essa questão da incerteza. A incerteza não só do mercado internacional, como o mercado interno também tem essa incerteza, ou aqui uma possível retomada da economia já traz um fôlego aí para as negociações, Gabriela? O nosso mercado doméstico, ele representa um consumo mais ou menos de 650 mil toneladas. Então, o foco realmente do mercado produtor brasileiro é o mercado internacional, né? O mercado exportador. Apesar de que uma recuperação, né, da economia tende a favorecer a comercialização em lojas físicas, né? Ultimamente nós temos observado uma intensificação do setor têxtil e de vestuário tentando realizar compras online, mas infelizmente isso não atinge o mesmo patamar de vendas do que lojas físicas, por exemplo. Mas essas 650 mil toneladas que você relatou aí, que é o consumo interno, né?
ela vai ser alcançada esse ano em função da pandemia? Estamos indo no ritmo para se negociar esse volume? Então, essa é a grande incerteza para o próximo ano safra, realmente, né? 2020, 2021 aí será permeado dessas incertezas por parte da demanda, considerando que a gente tem safras cheias a nível internacional, no próprio Brasil mesmo, então ainda é muito incerto os números finais que a gente vai observar nessa nova safra. E se o mercado interno não consome, a gente precisa exportar esse produto. E a exportação também está no mesmo dilema, então, de demanda lá fora. Vai depender da demanda. Até agora a demanda foi bem, certo? Exatamente, o Brasil ele tem conseguido bastante espaço no mercado internacional, que tem favorecido aí os carregamentos ao longo dos últimos anos e como a gente observou mesmo nos últimos 7 meses. Mas essa questão agora, principalmente da demanda e da China, tendem a impactar aí o mercado. E a China tende a demandar mais do Brasil, Gabriela? Com uma safra norte-americana mais enxuta e essas tensões nas relações diplomáticas, o Brasil tende a se favorecer sim e ganhar, retomar market share aí agora dentro do mercado chinês. O Brasil, a China que não era um cliente, digamos, preferencial do Brasil, né? Mas vem se tornando um importante mercado nos últimos tempos, certo? Com certeza. A China, antes, né, da guerra comercial com os Estados Unidos, ela realizava compras esporádicas de algodão brasileiro, mas nos últimos anos já tem se mostrado aí entre as 3 principais consumidoras e importadoras da nossa pluma. Né? Ou seja, mais um mercado que a China está aqui brigando para levar o nosso produto. Com certeza. Muito bem. Tomara que continue levando, então. De qualquer forma, dá para projetar uma perspectiva para o setor ou essas incertezas deixam o cenário meio nebuloso ainda, Gabriela? O cenário ele ainda é bastante nebuloso, principalmente considerando o pano de fundo do coronavírus, né, e todas as questões de quarentena, não só no Brasil, mas no mercado internacional. Mas com esse recuo da produção dos Estados Unidos, o produtor brasileiro ele ainda deve encontrar janelas de oportunidade, os preços ainda com um pouco de fôlego, a fim de fixarem aí os fardos em patamares de cotações mais favoráveis a eles. A desvalorização ou a valorização do dólar beneficia o setor também de alguma forma? Com certeza, beneficia os fardos, né, exportados e também garante aí uma certa competitividade do nosso algodão no mercado internacional. Da mesma Principalmente forma, a desvalorização é um problema, certo? A desvalorização do dólar. isso, porque você tem, de um lado você tem a questão da taxa de câmbio favorecendo, né, o preço da pluma no mercado internacional, a remuneração do produtor quando convertido para o real, mas você também tem um encarecimento aí do parte de custos de produção quando você usa insumos na sua lavoura que são importados. Então você tem esse jogo, né, do custo-benefício e da taxa de câmbio influenciando positivamente de um lado, mas também tirando um pouco da outra ponta. Muito bem. No final, no fundo, o que importa é o que sobra no bolso do produtor, né? Com certeza. E dá para dizer que está positivo com essas oscilações de preços aí? A rentabilidade do setor é boa? Você teve uma alta expressiva dos custos de produção ao longo do ano, né? Principalmente da questão, considerando os fertilizantes, por exemplo, e também essa questão do recuo das cotações internacionais da pluma, que influenciaram também no mercado doméstico, mas os produtores que realmente têm feito suas contas e conseguiram comercializar antecipadamente em patamares mais favoráveis, tendem aí sim a estar sendo beneficiados dessas altas. No mercado internacional, você lembrou que no ano passado a gente teve valores acima dos 70 centes. Sim. Os preços em reais também estão piores que no ano passado? Você teve um recuo no mercado doméstico, mas você também
teve contraposição, né? Uma alta, ela foi favorecida exatamente pela perspectiva de maior escoamento do Brasil, um aperto do balanço. Então, você tem patamares aí um pouco mais elevados até do que no início do ano. Muito bem. Gabriela Fontanari, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente do Notícias Agrícolas e volte sempre. Muito obrigada. Tá aí, Gabriela Fontanari, analista de inteligência de mercado da Stonex, analisando para a gente o mercado do algodão. Aqui no Brasil, a boa notícia é que existe aí, em plena colheita, um mercado ascendente. No mercado internacional, isso vem acontecendo desde o início, final de junho, início de julho. Principalmente começou com a perspectiva de uma redução diária nos Estados Unidos e se agravou principalmente com a questão climática lá, desfavorecendo o desenvolvimento das lavouras por lá, e isso acabou ajudando também o algodão brasileiro, que mudou de patamar de preço. Estava bem ruim o preço lá atrás, na hora do plantio, estava um patamar que não estava animando muito o produtor, mas que de alguma forma melhorou, vem melhorando, ainda não atingiu níveis do ano passado, mas já temos aí uma melhora significativa em plena colheita, em pleno andamento aí da colheita do algodão no Brasil. Isso é uma boa notícia, não deixa de ser. Obviamente que a gente quer entender também o que sobra no bolso do produtor e se, de fato, essa ampliação das cotações está fechando a conta, e isso fica para a gente entender um pouquinho com os produtores numa próxima entrevista que a gente traz para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom, a gente fica por aqui. Na sequência tem o clima do INMET, tem o mercado do boi, da Scott Consultoria, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.